Gente, esse é o Monumento dos Operários. Aqui é o complexo onde a gente estava fazendo as atividades do MIC. E aqui a Biblioteca Estadual do Ceará, que a gente veio almoçar, mas também estão acontecendo várias atividades do MIC. E a gente está se deslocando para cá, Teatro São José, onde vão acontecer as formações, e a gente está indo para um painel multissetorial aqui, onde diferentes segmentos se encontram para debater. Nesse caso, a gente está conversando sobre a riqueza das artes no Brasil e como isso pode ser um potencial para desenvolvimento da nossa economia criativa. A gente está bem animada para conhecer um pouco dos debates que vão rolar essa tarde e vocês vão acompanhar um pouquinho com a gente. Olha, gente, o teatro um pouquinho mais de perto. As gurias já estão entrando. Pá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Bem-vindo. Obrigada. Olha, gente, aqui é o espaço da frente do teatro. Tá? Um espaço com os banquinhos. E a gente vai adentrar aqui e conhecer. Aqui, vamos dar só uma olhadinha nesse totem aqui que fala um pouquinho sobre o espaço, né? Espaço Mestre Toré desempenhou um papel fundamental como mestre de obras na edificação desse teatro, o Teatro São José, que é um equipamento cultural inaugurado em 1915, onde funcionou também a sede do Círculo Operário dos Trabalhadores, e onde a gente tem uma imagem lá em homenagem aos trabalhadores, né, que ergueram esses monumentos. Então, bora conhecer um pouquinho do espaço. Entrando aqui. Lá, espacinho, tudo bom? Boa tarde. Olha, gente, espaço lindo, a gente tem uma vista legal aqui, ó, dá pra ver a biblioteca daqui de dentro. Vamos conhecer, olha, estrutura incrível. A gente vai conhecer um pouquinho desse espaço. Aqui são os banheiros. Vamos conhecer o recadinho aqui. Expressamente proibida a prática de discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Viva o Ceará, né, minha gente? Ensinando muitos lugares a fazer uma gestão das pessoas. Ó, a galera já está se movimentando e chegando para as formações que vão rolar aqui. Agora a gente vai conhecer o espaço onde vai acontecer esse debate e essa formação. A gente sabe aqui, ó, espaço Carlos Câmara. E a gente segue aqui também. Conhecer esse espaço, a galera tá pegando uma aguinha ali no bebedouro. A gente vai entrar e conhecer um pouquinho. Galera, a gente acabou de chegar aqui, estamos no espaço onde vai acontecer essa rodada de negócios. Rodada de negócios não, gente, esse painel de formação. Eu vou compartilhar um pouquinho da descrição aqui para vocês. Galera, esse painel, ele se chama A Riqueza do Brasil das Artes. Então é um painel que está discutindo as dimensões que são socioeconômicas, os aspectos simbólicos e de mercado das artes aqui no Brasil, né? Considerando esse papel como uma riqueza coletiva e também um ativo estratégico de desenvolvimento e um componente fundamental para a economia criativa, que é um pouco do que a gente está trazendo aqui, a partir dessas diretrizes e premissas que estão fundamentadas na política nacional das artes. Então é um debate que analisa como as artes estão se movimentando dentro das cadeias produtivas, gerando trabalho, renda e inovação, e ampliando a cidadania, estimulando novas dinâmicas de desenvolvimento local e territorial. Então é uma mesa multissetor, muitos segmentos estão aqui, e a ideia é que a gente acompanhe um pouquinho dessa formação. Eu levanto bandeira há muito tempo, vou levantar essa também. Portanto, a política das artes já é lei. O Brasil já tem, digamos assim, um arcabouço legal, institucional, que abraça, acolhe. Bom, com isso, e depois, ato contínuo, sai da 4ª Conferência de Cultura, como demanda do setor artístico e cultural, a construção dessa política. A ministra Margarete Menezes, portanto, estabelece um grupo de trabalho que levantará os insumos, os
conteúdos da história e atualizados no tempo para calçar, né? Ou seja, todo esse conteúdo institucional que vai calçar essa política muito importante dessa construção. Tomar assento, tomar posição, tomar partido é algo que é uma reivindicação desse tempo que está sendo agora mesmo sendo mobilizado. Outra coisa, é muito maior. Uma coisa é o meio, outra coisa é o fim. A gente também viciou o cidadão. Recebi minhas contas, a ministra me disse, eu não sei para que isso aqui no MINC. Eu ouvi isso da ministra Marta Suplicy. Olha, eu acho que você não devia estar aqui, isso não tem nada a ver com o Ministério. Eu falei, estou errada mesmo, ministra. Já arrumei minha malinha, ó, beijo, vou voltar para o meu Ceará, para a minha universidade, que é o meu lugar. Aonde eu volto para o meu lugar, que é tão legal, que eu agora vou estudar o que eu vivi aqui. E fui embora, pessoal, fui embora, rabinho entre as pernas, voltar para pensar os problemas do que eu vivi ali em 3 anos. Era muita coisa para pensar. Ela me perguntou assim, o que você vai fazer depois daqui? Eu disse, nossa, tanta coisa. Não sei nem por onde começar. Eu sou uma pessoa que vive perguntando coisas, eu quero perguntar para os meus alunos, eu vou perguntar, vou escrever, eu vou pesquisar e ela me olhar, horrorizada. Eu horrorizada com ela e ela horrorizada comigo. Então, a economia foi morrendo domingo. O ministro Juca Ferreira acabou com a Secretaria da Economia Criativa, a segunda contradição da Babalia. O cara das artes acabou com a economia. E essa é uma boa colocação. Eu queria que o Juca estivesse aqui com a gente. Sabe por quê? Por que tem que ter uma e acabar com a outra? Não dá para ter as duas, não? Para mim, eis aí uma questão. E ele colocou no lugar, no nome fantasia, uma Secretaria de Educação para as Artes. No organograma, que ele não conseguiu mexer, ficou lá, Economia Criativa. Mas o novo nome era Educação para as Artes. Eu me lembro que eu estava no Enecult, que é o encontro dos estudiosos de cultura da Bahia, um lugar bacana que a gente frequenta para pensar políticas. E houve um grande seminário, uma oficina o dia inteiro, que era uma oficina sobre educação para as artes. Minha amiga Isaura Botelho me disse assim, bora Cláudia, para a oficina de educação para as artes, aquela que ficou no lugar da tua. Eu falei, vou não. Não que eu não ache importantíssima a educação para as artes, eu sou professora, eu trabalho com educação, onde eu vou, eu trabalho com educação, eu sou uma pessoa que empreende na universidade, criei o primeiro curso de gestão cultural no Ceará, na Universidade Estadual do Ceará, criei muitas pós-graduações, mestrado profissional, eu sou uma pessoa que empreende na educação, mas nesse dia de hoje, em solidariedade à defunta Secretaria da Economia Criativa, eu vou fazer por isso, lá vai eu passear, onde eu não vou para o Enecult. E eu não fui, pessoal, eu fui passear no Pelourinho para lá e para cá e pensar, por que a Secretaria foi extinta? Por que a visão econômica é uma visão que cria um problema quando a estrutura é de cultura dentro de um imaginário que parece que não quer falar daquelas coisas chatas da vida, que é pagar a conta, que é como é que eu me aposento, hein? Como é que eu me aposento? Como é que é quando eu ficar velha? E eu sou dançarina, quando eu tiver 40 anos, eu não danço mais. Qual é o sistema previdenciário que vai me ajudar? E se a gente trabalha com a intermitência? Tem trabalho? Tem trabalho. Como chamam lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, between jobs. Eu estou between jobs, quer dizer, eu participei do musical, parou, depois vem outro, e eu como no between jobs, né? Entre trabalhos. A intermitência que os franceses trabalham, que a política francesa é boa nisso, eles têm um negócio chamado exceção cultural, porque eles defendem o produto francês da máquina da indústria estadunidense, da Hollywood, né? Segurando o cinema francês. Alguém tem que falar disso, concordam? É economia, estúpido, que tem que falar disso. A gente não tem que ter medo da palavra economia, a gente tem que enfrentar essa palavra. Eu decidi que eu ia me meter com essa palavra, eu não sou
formação em Direito e Música. Eu tenho 2 graduações, em Música e em Direito. Mas eu agora estudo Economia. Sabe por quê? Porque se a gente não ressignificar essa palavra, ela vem para cima de nós como ela é. Ela vem totalmente construída na perspectiva da exclusão, na perspectiva da exploração, na perspectiva da precarização, que é a cara do trabalho no campo da cultura das artes. Nós não podemos permitir isso e nunca vamos resolver ou enfrentar ou disputar isso se nós não resolvermos falar de economia. Por isso que eu e o Juca brigamos a vida inteira, porque eu disse para ele: ministro, na hora que você acabou com a economia criativa, você fez um desserviço para o Brasil. Criasse uma Secretaria de Educação para as Artes, mas não matasse a da economia, porque nós precisamos das duas, Maria. Não dá para tirar uma, não dá para criar oposição. Não, cultura não é para falar disso não. Todo mundo aqui é trabalhador da cultura, não é não? Sim. Trabalhador tem que ter direito, previdência, estatuto. A gente tem que entender esse negócio de KNAI. A gente tem que falar de CBO. A gente tem que entender que a gente não existe para esse mundo do trabalho da civilização industrial moderna. Quando é que o Nick cuidou disso? Maria não cuidou. Está na hora da gente rever também o que é a gestão cultural, que é cada vez mais complexa, não é? Ser gestor cultural não é bolinho, não. Porque trabalhar com cultura é trabalhar com a complexidade da cultura, que envolve uma palavrinha que muitos também não gostam. Eu odeio essa palavra, que é a palavra desenvolvimento. Me perdoe, eu vou falar dessa palavra também. Não da palavra desenvolvimento no sentido especialmente desenvolvimentista, não, porque também tem toda uma tradição sobre a palavra. Vamos falar sobre sustento, sustentabilidade, organicidade, sociabilidade comunitária, não é? O que a gente quer é salvar o território, o que a gente quer é sociabilidade, o que a gente quer é humanidade, agora o que a gente quer é dignidade. Mas o lugar em que a cultura se coloca, e é engraçado porque eu estava analisando com o Dani Canedo, Maria, há pouco, o próprio que as Nações Unidas, a Unesco, chama de framework, que são os segmentos de cultura e criatividade definidos lá pela chamada economia criativa. Dentro dela estão as indústrias criativas, como diz Gilberto Gil, também as artesanias também estão lá, não é? Mas eles têm um segmento chamado de belas artes, né? Eles usam ainda, né, Dani? Belas artes. Tem coisa mais cafuna, tem coisa mais velha, mais old fashion, mais século XIX, do que belas artes. E tem arte feia. Porque se tem belas artes, devia ter as feias artes. A gente tem que pensar nas palavras, e Dani tem ajudado profundamente o Sistema Nacional de Indicadores, porque, pessoal, a gente tem que saber o que é que a gente está falando, do que é que a gente está falando. O que me incomoda é ver um profissional das artes, da cultura, do design, do artesanato, que eu digo para ele assim: você sabia que você trabalha dentro da economia criativa? Ele disse: economia o quê? Ele nem sabe, porque ninguém disse para ele. Eu acho que é importante a gente entender que a gente participa de um ciclo econômico, porque isso também nos orienta para eu entender que eu preciso criar, eu tenho que produzir, eu tenho que ter ecossistema para distribuir, eu tenho que ter mercado para chegar, eu tenho que ter consumidor. Alguém quer ser tudo do livro? Quem é editor de livro? Não. Todo mundo quer que o livro circule e o livro seja vendido. Alguém quer fazer um espetáculo de teatro e não quer ter público assistindo? Pagando o ingresso? Todo mundo quer. E por que a gente não fala disso? Então, são questões, eu diria, se eu fosse aqui por uma linha psicanalítica, que são questões recalcadas. O Nick tem recalque. A gente tem que falar de coisas que ninguém fala. E eu não sei se eu cheguei na minha idade, eu estou louco para falar de tudo que não é para falar. Porque eu acho que quem é artista
existem altos e baixos, que sabem o que é a precariedade, que sabem o que é ganhar ou não concorrer, ou viver de edital, ninguém vive de edital, né? Essas bolhas onde nós estamos, aqui só tem convertido. Eu queria converter o presidente da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, para ele vir aqui conhecer o que é o radar de negócio dentro das indústrias criativas. A gente não consegue que os bancos, os presidentes dos bancos venham entender o que é essa economia. E essa economia é a nossa grande saída, né, Maria? Não será o agronegócio a saída do Brasil. Não será. Não será. Mas o nosso PIB ninguém mediu. Só mediram do agronegócio. Então a gente tem direito ao PIB, a saber quanto é. Sabe por quê? Porque a nossa economia é toda informal, Maria. Porque enfiam a gente para ter o MEI, os que podem, e o MEI é torto, que o MEI não nos cabe. Nós temos que refletir sobre nem os instrumentos cabem para nos dar uma formalidade para a gente ser mensurado e dizer que faz parte da economia. Olha que isso é uma coisa muito insidiosa. É de uma crueldade você não existir. É de uma crueldade a sua invisibilidade. Eu só estou aqui falando de economia. É de economia, porque nós temos que compreender o que é que esses segmentos, o que é que eles contribuem para a vida dos brasileiros e brasileiras, para o produto interno bruto. A gente tem que ter números. A cultura agora começa a acordar. Acho que Dani concorda comigo. Mas nós somos muito tempo avesso a números. Muito tempo avesso à universidade, à pesquisa. Essa onda retrógrada que é contra a ciência, que não quer o que Dani fala muito, que é na gestão por evidências. Eu tenho que saber para onde é que eu vou, se eu sou um gestor de cultura. Oi, gente! A gente acabou de sair do painel A Riqueza das Artes no Brasil e a gente teve uma discussão incrível, gente, e colocando na mesa pontos que são muito importantes para nós, que somos artistas e que muitas vezes estamos na periferia da empregabilidade, né? Então, hoje a gente teve uma roda de conversa com pessoas muito qualificadas. Estamos aqui na frente da Biblioteca Estadual do Ceará e muito afetadas também por essa formação. Então a gente está muito feliz por estar vivendo esse momento e se qualificando e ouvindo a opinião de pessoas que são gestoras de diferentes áreas, tanto da Funarte quanto das secretarias aqui do estado do Ceará. Super trânsito aqui, gente. Olha, então por isso pode ser que esteja com bastante barulho, mas a gente está feliz de estar aqui vivendo essa formação. E agora a gente vai conhecer o MIS, Museu da Imagem e do Som do Ceará. Gente, nós estamos saindo da Biblioteca do Ceará e indo para o Museu da Imagem e do Som também do Ceará. Lá a gente vai conhecer os espaços, as salas e acompanhar também um pouco da mostra Sinergia que está rolando e acompanhando toda a programação do MIC. Então daqui a pouquinho a gente chega lá e mostra pra vocês. Gente, acabamos de chegar aqui no Museu da Imagem e do Som do Ceará e hoje a gente vai acompanhar uma performance que está rolando dentro da mostra Sinergia, um evento que aqui está relacionando diferentes campos da performance com o campo da tecnologia. Então é um espaço incrível. Olha, gente, que super estrutura. Agora a gente vai conhecer isso de perto. Olha, gente, muito legal. Aqui. Som. Olha, gente, essa performance que a gente vai acompanhar aqui. Performance Mulher Máquina com Thaís de Campos. E é uma performance que tá rolando aqui na sala imersiva do espaço. A gente vai acompanhar um pouquinho. A gente tá chegando, gente, no prédio do MIS e a gente vai conversar com o Ítalo Panditi. Ítalo, conta pra gente um pouquinho sobre o que é esse espaço, que atividades vocês recebem, quais são os espaços que a gente encontra aqui. Bem, eu sou, como falei, Ítalo Panditi, eu estou arte educador aqui no MIS. E o MIS, ele é um museu que já tem mais de 40 anos, mas a gente está agora, já está com 3 anos que a gente veio com a renovação. Esse prédio onde nós estamos é um prédio que vem justamente com a reinauguração do museu.
Então aqui é um prédio que tem 5 pavimentos, que inclusive tem uma grande sala imersiva, que é uma grande atração do museu. E também temos um prédio tradicional, que é o Casarão, Que escreve prédio fora. que é desde a década de 90 que o MIS ele se torna sede lá. Entendi. E aqui vocês recebem também, a gente vê que é um prédio muito tecnológico, né? Sim, justamente com essa reinauguração a gente vem justamente com esse outro pensamento museológico, muito também calcado na arte e na tecnologia. E é uma outra ideia de museu, né? A gente pensa que a gente vai chegar num museu, a gente vai encontrar artefatos, coisas antigas. E a gente encontra uma ponte para o futuro aqui também, né? Essa ideia de museu, né? Esse é muito do perfil do museu histórico, da tipologia do museu histórico, que também já se renovou. Não é mais, a gente tem mais essa visão Mas de ainda artefatos. existe um imaginário. Sim, assim, esse imaginário é uma coisa que inclusive nós do Educativo, a gente está aqui para desconstruir, ressignificar tudo isso. A gente teve hoje de manhã em contato com uma galera do MIS e eles nos contaram que aqui também é um espaço super trans inclusivo e que tem muitas pessoas trans que atuam no espaço. Sim, na verdade a gente tem um programa da nossa gerência de educação e formação que é o Trair o Sistema, Sistema com C, né? Sistema. Então é um programa do museu, do MIS, que foi idealizado e é realizado por pessoas trans, trabalhadoras do museu, especialmente do nosso educativo. Perfeito. Que é Sofia Aires, Román Salviano e Rafael Aires, que são as 3 pessoas que estão hoje encabeçando esse projeto do museu. Então é um projeto que pensa processos educativos, de formação e de difusão também. Aqui a mostra Sinergia, no segundo dia. Damos as boas-vindas a todas as pessoas que estão fazendo MIS e ao espaço da Secretaria do Ceará, do Instituto Mirante. Tem aqui o Miguel Nicole, que é a nossa intérprete de Libras. Eu me chamo Natasha Farias, sou uma mulher branca, estou usando um colete preto, por cima de uma camiseta branca, tenho os cabelos encaracolados presos, uma saia verde comprida. Hoje damos continuidade à mostra Sinergia. Até o dia 6 de dezembro, teremos diversos artistas cearenses apresentando trabalhos que exploram as relações entre arte e tecnologia.